Essa é a questão que a gente vai responder nas nossas 4 aulas a respeito de Deus na cena do crime. Por isso o curso tem esse nome. Tudo bem até aqui? Está fazendo sentido? Está muito maluco o negócio? Não, qualquer coisa, levanta a mão aí e pergunta, tá certo? Então, será que dentro ou fora, né? Então, aqui, gente, essas aqui são as aulas que a gente vai ter durante esse período de maio, tá? Então, eu vou ter aqui, deixa eu colocá-las todas, eu explico uma por uma, rapidinho. Aqui nós temos o início do universo, o ajuste fino do universo. A gente vai falar para vocês que o início do universo e o universo foi ajustado de forma tão precisa que a gente não consegue dizer que ele foi aleatoriamente, se rearranjou para que estivéssemos aqui. Também a origem da vida no universo, a gente não consegue explicar de forma aleatória. A aparição de design na biologia, existência de consciência, nós somos seres conscientes. O que é um ser consciente? É uma pessoa que tem, é um ser que tem pensamentos sobre os seus pensamentos. Sabe, ele tem pré-julgamentos nos seus pensamentos. Isso que nos difere dos animais, tá? Existência de livre-arbítrio, verdades morais transcendentes, quer dizer isso? Existem leis, existem verdades que vão além. Por exemplo, ninguém gosta de torturar bebês só por diversão. Em qualquer cultura isso não é legal. Então, isso vai além daquela coisa cultural, daquela coisa de determinados países. Quando chegar nesse tipo de aula, a gente fala para vocês. E a presença do mal, que isso aqui é o que mais os ateus e os não cristãos usam contra nós, para dizer que Deus não seria perfeito, porque existe a presença do mal. O mal está presente, né? A gente vê aí no nosso dia a dia. Hoje nós vamos nos concentrar nessas duas partes. Vamos apertar os cintos. Estão curiosos para saber o que é? Vocês vão gostar bastante, tá bom? Então vamos lá. Então será que de dentro do local eu consigo explicar tudo isso? Ou será que eu preciso do auxílio de um intruso para que todas essas evidências da criação do universo e da vida tenham explicação? Tudo bem até aqui? Vocês estão me olhando com uma cara de ponto de interrogação que eu estou começando a ficar preocupado. Tá bom, mas vocês estão gostando, dá para ver. Então, será que o universo, a criação dele... Ah, não. Aqui também eu acho que a minha mente também é outro mistério. Mas será que o universo teve a participação de um intruso? Alguém de fora do universo veio até ele e o criou? Ou criou esse universo a partir do nada? Ou será que esse universo já estava aí desde a eternidade? Né? Por muitos séculos se acreditou que o universo era eterno. Mas a gente vai mostrar que não é verdade. Tá? Então estão aqui todas as 8, né? Aquelas 8 partes que eu expliquei ali. Aqueles 8 tópicos estão aqui, eu só vou ler rapidinho para vocês. Universo com início, universo com indícios de ter sido projetado, tá? A vida que surge da ausência de vida. Como é que você junta substâncias ou elementos químicos como hélio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, coisas que não têm vida, e juntam tudo isso e faz a vida? Vocês acham que cientistas não tentaram isso? Eles estão tentando desde 1945 e não conseguiram criar vida. Né? Então, assim, organismos biológicos contêm atributos de projeto. Quando chegar nessa aula sobre design inteligente não é um termo cristão. Tem gente que acha que foi extraterrestre, acha que foi um monte de coisa aí. Mas o fato é que não dá para a gente apelar para evolucionismo para dizer que foi uma simples evolução. A gente vai mostrar, fica aí o gostinho de quero mais para a aula que vem, sábado que vem, domingo que vem, nós vamos apresentar isso. Consciência não material surge de matéria inconsciente. O que quer dizer isso? Consciência não é um substantivo, lembra lá da escola? Um substantivo concreto e abstrato. Né? A nossa consciência ela é abstrata, ela é não material. Ninguém abre o meu cérebro e, com base em ferramentas médicas, vai dizer, olha, ele está pensando isso. Não existe isso, só existe ficção, só em filme. Tá? E também nós humanos possuímos livre-arbítrio. Nós vivemos num mundo de causa e efeito e temos livre-arbítrio para escolher o que fazemos. A existência de verdades morais, objetivas que eu expliquei agora, é a presença do mal. Hoje, nós vamos falar sobre 2 aspectos. Né? Antes disso, essas são evidências. Tá? Isso aqui está presente no nosso dia a dia, sejamos cristãos ou não. Tá? Agora, existem somente 2 explicações possíveis para desvendar por que isso é assim. A primeira é, será que são forças naturais não guiadas de dentro do local atuaram entre si? Ou seja, houve lá uma combinação aleatória, houve ali, sabe, aquela... deu certo e estamos aqui? Ou será que uma fonte sobrenatural de fora do local, seja um intruso,
entrou nessa cena e projetou e criou esse universo. Isso é o que nós vamos responder no fim das 4 aulas. Qual das alternativas? Né? Acho que vocês mais ou menos já sabem, né? Eu já estou dando um pouco de spoiler, mas tudo bem. Vamos lá. Então vamos falar hoje sobre o universo com início. E nós vamos falar também sobre o item 2. Então, olha só que legal. Para a gente falar sobre isso, deixa eu só me guiar aqui direitinho. Sim. Vamos pensar, então, numa cena de furto. Uma pessoa invadiu uma loja e furtou alguns objetos, né? Aí o dono da loja chega no outro dia e encontra ali no local sabe aquelas botas que tem aquela borda do tênis assim, né? Da borda da bota assim, né? De couro, né? Aquela borda se soltou do suspeito. Ele estava com tanta pressa que ele meio que tropeçou, caiu, roubou, né? Roubou o que tinha que roubar. Porém, ficou essa peça ali. É lógico, né? Na casa de vocês, quando vocês entram e veem uma coisa que estranha ao que vocês sabem que aquilo não é dali. Tá? Então, vamos supor que isso aconteceu. Então, tem uma evidência ali, a borda, né? A gola, né? Que fala, a gola da bota, eu não sei como é que chama isso. Aqui em Novo Hamburgo, o pessoal é bom de fazer calçado, eu não sou. Né? Então, se eu estou falando o termo errado, me perdoem. Mas vamos lá. Isso aí apareceu ali. Agora, será que isso eternamente estava ali? Será que essa gola da bota ou a borda estava eternamente ali? Claro que não, isso aconteceu por conta de um evento. Né? Ou seja, há quanto tempo que esse item está em cena? Não é eternamente, apareceu por algum motivo. Tá? Outra coisa, teve uma causa, quem foi que trouxe essa peça de evidência, né? Esse pedaço de evidência para dentro da cena? E ainda mais, ou seja, está aqui a bota, né? Essa é a gola da bota, e ainda mais, por que essa evidência aparece no local? Ou seja, o que essa evidência nos fala sobre o suspeito? Então, usando essa mesma metodologia, nós vamos começar a analisar alguns itens da criação do universo. Tá bom? Para a gente chegar se o nosso suspeito, realmente quem pensamos que está realmente criando o universo ou não. Então, vamos falar um pouco sobre a origem. Tá certo? Então, vamos lá. Falando sobre origem, deixa eu olhar aqui para não me perder. Sim. Aqui tem umas coisas bem interessantes, tá? Nós temos evidências aqui filosóficas, que é impossível regressar no infinito, e regressar no infinito não tem nada a ver com o filme Guerra Infinita que está passando aí da Marvel, tá? Isso aí é ficção. Mas regressar no infinito é impossível, mas eu vou explicar isso para vocês. Temos evidências teóricas, matemáticas e físicas, temos evidências empíricas, tá? Vou dar uma evidência empírica para vocês aqui, aí eu vou falar alguns dados. Deixa eu apresentar todas elas primeiro. Evidência térmica, segundo a lei da termodinâmica, eu já chego lá. E também evidência quantitativa, abundância de hélio, que é um elemento químico no universo. O hélio é o elemento químico que faz com que as estrelas queimem, que elas produzam luz e calor. Então esse elemento químico é abundante no universo, tem demais. Tá? E também tem evidência residual, ou seja, desde a criação do universo existem radiação cósmica, frequências que se você sintonizar um radiotelescópio, você vai pegar certas frequências que são ecos que vêm desde a criação do universo. Se foi por explosão, por Big Bang, ou foi uma criação sem explosão, existe esse eco. Né? E o som, gente, aliás, o som, ele precisa de um meio físico para ele poder se propagar. Ou seja, se eu estiver no espaço e eu gritar no teu ouvido, você não vai me ouvir. Ele precisa de um meio para propagar. Agora, a luz e as frequências de luz, que elas sintonizadas com radiotelescópio, você transforma isso em som, mas as frequências são comprimentos de onda, são luz. Essas frequências, elas, quanto menos empecilho tiver, sólido, líquido, gasoso, mais ela se propaga. Tá? Então ela não tem, como se dizer assim, um atrito, ela não tem um impedimento. Então aqueles ecos desde a criação permanecem voando no espaço até hoje. O espaço é um nada? Não, o espaço é alguma coisa, é o meio pelo qual os corpos celestes se situam no universo. Eu vejo o espaço, como é que eu vejo um nada? É alguma coisa. Vamos falar um pouco sobre, óbvio, né, gente, que como eu amo muito vocês, eu não vou explicar em detalhes tudo isso, né? Senão vocês vão falar que eu sou doido, tá certo? Mas vamos a alguns dados interessantes aqui, tá? O universo, ele teve um início realmente do nada. Eu vou mostrar por quê daqui a pouco. Tá? Mas as maiores estrelas, tá? Se você tem estrelas, no final dessa aula eu vou mostrar um vídeo que mostra a comparação da nossa Terra, do nosso Sol, com outras estrelas. Tá? E vocês vão ficar abismados com o que vocês vão ver.
Mas quanto maior as estrelas, mais rápido elas queimam. Ao passo que as menores, elas levam menos tempo. Ou seja, estrelas menores, elas podem continuar queimando por 10 bilhões de anos. O universo ele tem 13,73 bilhões de anos. E com isso você começa a falar, bom, então, será que está errado quando Deus disse que criou em 7 dias, criou tudo que estava no universo? Será que esses dias, ou será que esses dias não são dias terrestres nas nossas 24 horas, como nós pensamos, mas sim um período que Deus colocou como fases, né? Porque Deus fala que ele pode um dia durar 1000 anos como um dia, ou seja, o tempo para Deus, a forma que Deus trabalha com o tempo, ele trabalha no conceito de eternidade, é diferente da forma como nós estamos presos aqui no tempo. Tudo bem? Agora, outros dados interessantes aqui, ó. Que mais aqui? Falei sobre a abundância de hélio, né? As estrelas, elas queimam porque o hélio tem existe lá uma massa gravitacional que entra nessas estrelas, pressiona e faz com que os elementos químicos entrem em combustão e aí ela começa a queimar. Quando acaba, a estrela se comprime e explode como uma supernova. Por isso que o pessoal vê como supernova, isso dá o nome de supernova, né? E aí, assim, eu quero falar um pouco dessa evidência empírica, mas eu vou chegar essa aqui é a mais legal de todas, essa eu vou mostrar para vocês, essas duas, vou dar um exemplo bem legal, mas vou falar sobre essa primeiro. Correu-se uma teoria de que o universo seria eterno. Hoje a gente sabe que o universo teve um início, ele não foi eterno, ele teve um começo e ele continua se expandindo até hoje. Aqui, nessa evidência, qual é a evidência empírica? Ou seja, empírica quer dizer empírico, evidência baseada em dados coletados. Ou seja, em dados na prática que me mostram uma evidência. Ou seja, vocês sabem por que o telescópio Hubble se chama Hubble? Por causa de Edwin Hubble, nascido em 1889 e em 1929 ele usou um telescópio de 100 polegadas, dá 2,5 metros, simplesmente um telescópio de 2,5 metros, normal, telescópio de vidro normal, só que ele podia, de alguma forma, pegar o espectro do que ele via no telescópio e conseguia separar alguns comprimentos de onda, separar por cores. Então ele observava certos corpos celestes. E o que acontecia com esses corpos celestes? Ele queria verificar se realmente o universo estaria se expandindo. Agora, se o universo está se expandindo, significa que do ponto de vista nosso aqui da Terra, as estrelas estavam ficando cada vez mais longe de nós. Ou se elas estariam se aproximando de nós, porque também existia outra teoria de que o universo era cíclico, de vez em quando expandia, de vez em quando contraía, e assim por diante. Tá? Então ele conseguiu, e aí o que ele... Vamos contar a história da forma correta, né? Só explicando por que ele fez essa experiência, o que ele determinou para descobrir se o universo estava expandindo ou não. Quanto mais um corpo celeste se afastasse do ponto de vista do observador, que é aqui na Terra, essa separação de cores, de comprimentos de onda que ele fez, ficaria vermelho. O corpo celeste faria um desvio de cor para vermelho. Mais ou menos quando você vê uma ambulância passar e você escuta o som dela passando, quando ela passa para o outro lado, parece que mudou de frequência o som, não parece? Parece que o som fica mais baixo ou muda de frequência. Ele faz depois ele não faz assim? Com as cores a mesma coisa, porque o som também é um comprimento de onda, simplesmente traduz-se na forma de som. Mas os comprimentos de onda podem sofrer esse tipo de desvio. Ao passo que quando um corpo celeste se aproximasse do ponto de vista do observador, tornaria-se azul. 99% dos objetos observados por Edwin Hubble em 1929 ficaram vermelhos e com isso ele conseguiu provar, ele era cosmólogo, ele conseguiu provar na mídia e no meio científico ao qual ele pertencia que o universo está em constante expansão. Tá? Então realmente nós estamos aí, eu só não lembro a velocidade, mas nós estamos uma velocidade tremenda aí no ponto de vista de galáxia, de universo, nos expandindo aí. Então, isso realmente é fato, isso foi medido e até hoje comprovado. Tá? Einstein, quando descobriu e postulou as equações lá da teoria da relatividade, ele considerava o universo como eterno, mas a própria equação que ele mesmo falou, meu Deus, eu descobri que não é. Ele foi mais ou menos isso que ele fez. E realmente ele chegou à conclusão de que não era eterno a existência do universo. E Edwin Hubble criou uma experiência prática para provar o que Einstein estava postulando. Agora, tudo bem até aqui, gente? Continuam os pontos de interrogação, eu sei, legal. Tá? Por isso que eu falei, deixa que a parte técnica eu falo. Tá? Mas vamos lá, eu estou explicando bem por cima, você pode ir mais a fundo, tá? Nisso pesquisar.
Mas essa aqui é legal, vamos mostrar para vocês que regressar no infinito não é possível. Mas é interessante que todas essas evidências apontam para um universo com um início. Né? Nunca nada é eterno. Outra coisa, a lei da termodinâmica, tem várias leis da termodinâmica, mas a segunda lei da termodinâmica chama-se lei do decaimento. Né? É uma lei que num sistema fechado, imagina o universo como sendo um sistema fechado, um objeto mais quente e outro mais frio. Existe a troca de calor entre os objetos. Então, vai acontecendo um resfriamento ao longo do tempo. Aí, quer ver que legal? Tem referência bíblica para isso, sabia? Anota aí, Romanos 8, de 20 a 22. Ele diz que o universo, Paulo cita realmente que a natureza está em decaimento. Né? Então, é bem interessante, tá? Se você levar ao pé da letra, realmente é o que acontece, é o fenômeno físico que acontece no universo, tá? Até eu vou ler para vocês aqui, ó. Pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência ou do decaimento. Há uma palavra grega que significa queda, no caso, em que se encontra recebendo gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então é interessante a gente ler com esse aspecto. Agora, isso é a segunda lei da termodinâmica. Nós temos evidências térmicas de que, a passo, o universo está se resfriando. Não é constante. Então, se ele fosse eterno, já estaria frio, né? Acho que até a hora, se ele existisse para sempre, já estaria frio. Não teríamos o nosso Sol, tá? Então, houve um início.